As férias prêmio, um tipo de licença concedida aos servidores públicos após 10 anos de trabalho ininterrupto. Acompanhe a sessão com a gente. Décima segunda sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes que fiquem de pé em sinal de respeito. Romanos, capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Glória a Jesus. Muito obrigado, deputado capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseje fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Sim, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, apesar que nós solicitamos 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento do senhor Robson Rangel Correia, militar estadual da reserva, em que sua família e os amigos merecem nesse momento os nossos profundos sentimentos e nosso reconhecimento, pedindo aqui 1 minuto de silêncio. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Algum outro deputado deseja fazer um pedido de silêncio? Não havendo, eu também quero fazer pedido de 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Carla Gobi Fabretti. É uma jovem senhora de 25 anos, ela é de São Gabriel da Palha, mas que foi agredida ali na Glória, no centro da Glória, a facadas, e acabou indo a óbito. Que Deus conforte seus familiares e amigos. Também eu quero solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Anderson de Souza Rocha, carinhosamente conhecido como Rossi, morador do bairro Ipiranga, em Guarapari, 42 anos apenas, deixou a esposa, a Daiana, que foi assessora do deputado Zé Preto aqui nessa Casa de Leis, deixou também o filho Luan, de 22 anos, e a Emily, de 7 anos. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos. Presidente, pela ordem, também para 1 minuto de silêncio. Quero aqui também expressar o mais profundo pesar e dizer que o Estado do Espírito Santo hoje está de luto. No último final de semana celebramos o Dia Internacional da Mulher e destacamos a importância das mulheres. Mas hoje acontece uma tragédia que retrata de fato a violência que vem aumentando ainda no nosso país, onde uma jovem sai da sua casa, vai para o seu trabalho num dia aparentemente normal e é esfaqueada por um marginal, por um delinquente, aqui do nosso lado, do Polo da Glória, em Vila Velha, nos trazendo um enorme pesar. Então, quero aqui estender 1 minuto de silêncio em homenagem a Carla Gobi, à sua família, aos seus familiares, o nosso pesar, e cobrar que todas as providências sejam cabíveis, que esse vagabundo ele possa, de fato, mofar na cadeia, mas que nós aqui também possamos cada vez mais apertar o cerco para que esse tipo de violência contra as mulheres não venha acontecer. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alcântara. Algum outro deputado ou deputada? Não havendo, então façamos agora 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Passaremos agora à primeira fase do expediente para simples despacho. Nós temos aí já 18 deputados presentes. Os que não registraram a presença, por gentileza, façam o registro. Item 1.
Ofício número 24 e 1450, 2025, do deputado Deninho Silva, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 10 de março de 2025. Justificada a ausência à secretaria. Os itens 2 e 3 são ofícios parlamentares indicando oradores para a tribuna popular. O despacho para esses itens defiro. Dos itens 4 ao 9, tratam-se de mensagens de vetos governamentais aos projetos que especificam. O despacho para esses itens ciente à Comissão de Justiça. Do item 10 ao item 14, tratam-se de projetos das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. O despacho para os itens 12 e 14 após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela Presidência. O despacho para os itens 10, 11 e 13 à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Os itens 15 e 16 são emendas parlamentares aos projetos que especificam. O despacho para esses itens junte-se ao projeto respectivo. Item 17, requerimento 02/2025, deputado Alan Ferreira e outros, de formação da Frente Parlamentar para a Defesa das Comunidades Terapêuticas. Defiro à Secretaria para providenciar ato de criação da Frente Parlamentar. Item 18, requerimento 03/2025, deputado Vandinho Leite, de retirada do projeto de lei 23/2025, de sua autoria, que dispõe sobre a criação da Rota da Pedra da Onça no município de Santa Teresa. Defiro. Segunda fase do expediente sujeito à deliberação. Nós precisamos de quórum qualificado, já temos 18 deputados presentes, então já podemos dar prosseguimento à segunda fase do expediente. Do item 19 ao item 25, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Nesse momento, nós vamos suprimir a fase das comunicações, passaremos direto à fase da ordem do dia. Item 1, discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 51/2024, oriundo da mensagem governamental 843/2024, que altera dispositivo da lei complementar 46 de 31 de janeiro de 1994, que dá outras providências, que tem por principal escopo ajustes legislativos para efetivo gozo de férias-prêmio pelos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de forma que a reformulação traga mais clareza, estabelecendo prazo para o gozo, admitindo o fracionamento, bem como possibilitando indenização quando for o caso. Publicado no Diário Digital do dia 9/12/2024, existem emendas de autoria dos deputados delegado Danilo Baense e Mazinho dos Anjos e de autoria da deputada Janete de Sá a serem analisados pelas comissões permanentes. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria e às emendas. As comissões serão separadas. Os deputados não estão aí, ué. Deputado Valdir. Gostaria, nesse momento, de pedir aos parlamentares que possam registrar presença, até porque é um PLC e são necessários 16 votos sim. Então, como líder do governo, eu gostaria de pedir, chegando alguns outros parlamentares, pedir aos parlamentares que possam registrar presença, porque é um PLC e por ser um projeto de lei complementar, são necessários para aprovação 16 votos sim. Então, como líder do governo, pedir esse favor aí aos parlamentares.
Essa emenda aí é só para favorecer as pessoas que estão, por exemplo, no mandato parlamentar. Convoco então, vou facilitar a tramitação. Porque senão Facilitar a tramitação e vou convocar as comissões reunidas, Finanças e Justiça. Mas em homenagem a você, e designar Vossa Excelência para presidir e relatar. e tem que trabalhar. Para presidir e relatar. Deputado Mazinho dos Anjos. Temos 23 deputados presentes, há quórum suficiente para tratar de PLC, carecendo de quórum qualificado, é maioria. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, boa tarde, deputados, deputadas, servidores dessa casa que nos ouve e nos assiste pela TV Assembleia e também toda a população do Estado do Espírito Santo que nos acompanha pela TV Assembleia. Estou recebendo a matéria, discussão única em regime de urgência, do projeto de lei complementar número 51/2024, oriundo da mensagem governamental 843/24, que altera o dispositivo de lei complementar 46 de 31 de janeiro de 1994 e da outras providências, que tem por principal escopo ajustes legislativos para o efetivo gozo de férias-prêmio pelos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de forma que a remuneração traga mais clareza, estabelecendo prazo para gozo, admitindo fracionamento, bem como possibilitando indenização quando for o caso. Eu estou avocando a matéria aqui para a relatoria, presidente, e existe uma emenda de minha autoria que, na época do projeto protocolado, foi solicitado por algumas categorias devido à preocupação de estudo da legislação e adequação para quem estava na iminência de aposentadoria, mas como o projeto foi protocolado em dezembro, nós estamos votando agora em março, a minha solicitação era de um vacatio legis de 90 dias após a publicação entrar em vigor a lei. Então eu estou retirando a minha emenda, né, devido à não necessidade da emenda no momento, e as demais emendas, nós estamos acatando aqui, eu estou rejeitando a emenda 01, você vai retirar a emenda 01, deputado Danilo? O deputado Danilo está retirando a emenda 01, nós estamos acatando aqui a emenda 02 do deputado Danilo Baense, que é uma emenda modificativa, deputado. É a emenda que está incluindo o parágrafo 4º no artigo 3º, ficando com a seguinte redação: o parágrafo 4º do artigo 3º. Fica suspensa a contagem de prazo de 4 anos da Lei Complementar 46 de 31 de janeiro de 94, que estabelece para o gozo das férias-prêmios aos servidores ativos investidos em cargo eletivo político e classista, que, diante da obrigatoriedade do gozo, à luz do artigo 118 da mesma lei, terão prioridade no agendamento ao reassumir o exercício de cargo efetivo. Então, isso aqui atende aos presidentes de sindicatos, aos diretores que estão, né, exercendo essa função tão importante de defesa da sua categoria, e também algum servidor público que esteja exercendo mandato eletivo, eleito pelo povo. Então eu estou acatando essa emenda do deputado Danilo, a emenda 02/2024, e rejeitando a emenda 03 e 04 e 05, conforme aqui acordo com o governo. 05 e 06 a minha eu retirei. Acordo aqui com o governo, líder do governo, e com o líder da oposição também, o deputado Coronel Wellington, ok? Coloca a matéria em discussão. Não tendo quem querer discutir a matéria, coloca ela em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Denil Silva se encontra? Não estando presente, deputado Alain. Com relator, deputado Toninho da Emater. Com relator, deputada Raquel Lessa. Não respondendo, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Polese se encontra? Não respondendo, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Fábio Duarte. Com relator, 6 votos sim e não aprovado na Comissão de Justiça. Passo a escolher os votos da Comissão de Finanças, deputado João Coser. Com relator, deputado Danilo está presidindo, não vota. Deputado Lucas Polese não se encontra. Deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Acompanha o relator, deputado Adilson. Deputado Calegari. Com relator, deputado Chambinho. Com relator, deputado Chambinho. Deputado Zé Esmeraldo. Com relator, deputado Toninho da Emater.
Com o relator, com o meu voto, são 7 votos sim, não, aprovado na Comissão de Finanças. Devolvo a matéria, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, vou colocar em votação. A votação será nominal por se tratar de lei complementar. Os deputados e deputadas que forem favoráveis ao projeto, votem sim. Quem for contra, vote não. A palavra ao deputado Vandinho Leite, líder do governo, para encaminhar a votação. Senhor presidente, gostaria nesse momento de agradecer a todos os pares, e principalmente nesse momento os pares da Comissão de Justiça, o presidente da comissão, o deputado Mazinho, que relatou a matéria acolhendo a emenda de Vossa Excelência, deputado Danilo. Essa é uma matéria importante, que tem como principal objetivo o efetivo gozo de férias prêmios pelos servidores civis do nosso Estado do Espírito Santo. Gostaria de destacar para os pares as principais alterações que nós temos na matéria, que são as seguintes, nós podemos então destacá-las. O fracionamento em até 2 períodos, para que se possa gozar as férias, a possibilidade do servidor efetivo que detenha cargo comissionado ou função gratificada há mais de 6 meses, usufruir do afastamento sem ter que pedir exoneração da referida posição de gestão e, obrigatoriamente, do gozo de decênios incompletos. Então, a motivação dessa presente proposta é para que a gente possa diminuir a ocorrência de embrólios administrativos decorrentes aí, com certeza, de dispersão normativa. Estamos deixando essas questões mais claras nessa legislação, bem como o processamento da concessão do benefício de forma que a formulação traga mais clareza, como eu já tinha dito antes, estabelecendo prazo para gozo, admitindo fracionamento, bem como possibilitando indenização quando assim for o caso. Então, mais uma vez aqui, claro, falando com a base do governo, são necessários 16 votos sim, mas também percebo que os deputados independentes, do bloco independente, que inclusive acolhemos uma emenda de Vossas Excelências, acredito eu que nós temos grandes chances aqui de ter a matéria aprovada por unanimidade. Então, eu vou encaminhar pelo voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Vandinho Leite. Com a palavra, o deputado Coronel Hélio, do bloco, para encaminhamento. Obrigado, presidente. Nós também encaminhamos votos sim à presente matéria. Um dos dispositivos fundamentais que nós assim achamos interessante é que todos os servidores vinculados à CGE, autarquias, fundações do Poder Executivo Estadual, eles, mesmo que eles estejam aposentados, que eles foram exonerados, demitidos ou falecidos, que tenha adquirido esse direito, não gozado essas férias prêmios no período, eles podem receber retroativamente esse valor a partir da data de publicação dessa lei. Isso faz muito sentido, porque nós temos muitos servidores nessas condições e nós fazemos aqui também um registro de que as famílias, esses servidores, tenham e prestem bastante atenção à data da edição da lei para eles fazerem esse requerimento com retroatividade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Hélio. Vou solicitar aí a Fabiana para abrir o painel aí para votação, que é nominal. Deputado Adilson Espino, por gentileza, registrar o voto. Deputado Alexandre Chambim, deputado Bispo Alves, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Gandim, deputado Hudson Leal, deputado Irine Lopes, deputado Janete Sá, deputado Lucas Polese, deputado Marcos Madureira, deputada Raquel Lessa, e deputado Toninho da Emater e deputado Zé Preto. Também registrar aí o voto, por gentileza.
Deputado Bispo Alves, já registrou agora. Obrigado, Bispo Alves. Muito obrigado, Vossa Excelência. Deputado Dr. Hudson Leal, para registrar. Deputada Janete Sá. Deputado Lucas Polese. Deputado Marcos Madureira, que também não registrou. Deputada Raquel Lessa, também não registrou. Vamos anunciar aí o resultado: 26 presentes, 19 votos sim, uma abstenção. Fica aprovado o projeto com acatamento da emenda número 2, rejeitando as demais emendas, e uma que também foi retirada pelo deputado Mazinho dos Anjos. Eu vou retornar à Comissão de Constituição e Justiça para a redação. Um minutinho só, que tem mais um deputado que vai computar o voto. Acho que é o deputado Madureira. Deputado Marcos Madureira está com dificuldade aí, Mazinho, aguenta um minutinho, por favor. Isso, agora o deputado Marcos Madureira conseguiu registrar, então nós temos 20 sim e uma abstenção, 21 votos no total. Deputado Mazinho dos Anjos, com a palavra para a redação final. Obrigado, presidente. Recebo novamente o projeto de lei, que discussão em regime de urgência, do projeto de lei complementar 5124, que acabamos de discutir, votado aqui pela maioria dos deputados, e retornou para a Comissão de Constituição e Justiça devido à emenda do deputado Danilo, que hoje preside a sessão. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, novamente, da Comissão de Constituição e Justiça, e dando parecer pela aprovação da matéria, a aprovação da redação final, devido à emenda 0224 aprovada junto ao projeto. Coloca a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação com voto Alain, deputado Alain, com o relator, deputado Toninho, da Emater, com o relator, deputado Capitão Assunção, deputado Capitão Assunção, com o relator, deputado Fábio Duarte e Fabinho Duarte Júnior, com o relator, os dois, com o relator, deputado Coronel Wellington, com o relator, 7 votos sim, nenhum voto não. Aprovada a matéria, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco a matéria em votação, a redação final. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Do item 2 ao item 9, tratam-se de projetos de discussão especial em terceira sessão. O despacho para esses itens é em discussão. Não havendo quem queira, em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões designadas. Do item 10 ao 17, tratam-se de projetos de discussão especial em primeira sessão. O despacho para esses é em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Isso, capitão. Chamaremos 6 agora, capitão, e depois nós temos a liderança, ok? Obrigado. Se não fosse por esse jovem aqui, eu estava perdido, mas depender de Luciano. Pessoal, deputados, eu estou me dirigindo aqui com muita seriedade. Sabemos de como o governador está conduzindo o Estado do Espírito Santo, mas é importante nós, como deputados, sermos responsáveis pelo nosso mandato. Quando a gente recebe uma denúncia, mesmo que seja anônima, ou até mesmo de alguém próximo de nós, que nos conhece o nosso mandato e quer desabafar, é importante a gente levar isso ao conhecimento. Então, nesse momento, eu quero passar conhecimento para todos, passar para o governador Casagrande,
passar para o secretário da Casa Civil, que daqui a pouco estarei ligando para ele, que eu recebi uma denúncia que pode ser muito grave, deputados. Essa denúncia, acredito que é de muita relevância, porque trata-se de algo que está acontecendo dentro da Companhia Espírito Santense de Saneamento, que é a CESAM. E a pessoa que falou isso para mim é uma pessoa muito séria, mas ela está com receio, ela tem receio. Eu falei, capitão, leva lá para mim essa mensagem, isso é uma colaboração que a gente está dando para o governo do Estado, então vou fazer isso. Então o objetivo aqui nosso não é de desmerecer ninguém, muito pelo contrário, nós durante todo o nosso mandato, não somente o deputado capitão São, Vandinho Leite, mas toda a suposta, assim, a condução dos nossos trabalhos aqui, né? Não somente do capitão São, mas toda a base que é de oposição, tem contribuído sobremaneira com as questões do governo. Mas o nosso objetivo aqui agora é fazer com que a transparência e a boa gestão pública, que é uma marca reconhecida do governador Casagrande, você não tenha dúvida, né? Seja mantida. Então, as informações que eu tenho recebido são informações preocupantes sobre possíveis irregularidades nos processos licitatórios conduzidos por quem dirige a CESAM. Segundo os relatos que me passaram na manhã de hoje, haveria pressões, isso é muito grave, pessoal. O governador Casagrande não sabe disso. Haveria pressões para que empresas vencedoras de licitações sejam induzidas a desistir dos seus contratos. Olha que grave. Supostamente com o intuito de favorecer empresas de fora. Além disso, há outras denúncias, deputado Vandinho. Denúncias de atrasos injustificados no pagamento de serviços, o que poderia configurar uma prática coercitiva para forçar empresas a abrirem mão das suas posições também nos processos licitatórios. A gente sabe de todo o compromisso que o governo tem tido, toda a vontade e a disposição de fazer com que o Estado do Espírito Santo seja referência em transparência, mas essa denúncia é muito grave. E é exatamente por isso que eu estou tomando a tribuna nesse momento para falar sobre isso, para as minhas posições, para levar isso à baila. Acredito, deputados, que o interessante seria fazer uma apuração rigorosa dessas informações, que eu estou à disposição de informar os outros detalhes que chegaram ao meu conhecimento, aqui só uma denúncia mesmo, mas eu tenho condição de falar mais coisas sobre isso. Peço às pessoas que me falaram também para acrescentar mais detalhes, robustecer, até mesmo para que isso seja tornado depois uma investigação, né? E que se apure as devidas responsabilidades. Porque nosso compromisso aqui é para falar a verdade. Eu tenho um mandato que tem sido pautado por colocar a verdade na tribuna. Eu não tenho nenhum cargo público, eu não tenho emendas de entrega nos municípios, mas eu quero contribuir com o governo do Estado, sim. Nós temos um compromisso para manter esse Estado em ordem, para manter esse Estado na máxima possível transparência, e essa denúncia aqui tem que ser levada muito a sério. Eu estou colocando de novo, me coloco à disposição para colaborar com quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais que possam ser úteis. Às vezes até um desabafo de alguém que perdeu a licitação, pode acontecer isso, mas a pessoa que falou é uma pessoa seríssima. Então isso, deputados, nosso secretário da Casa Civil que deve estar nos assistindo agora, é importante tomar conhecimento disso e apurar as devidas consequências e responsabilidades. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, o deputado João Coser. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Nós vamos, nessa fase aqui, ouvir 6 deputados, depois passaremos para o grande expediente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de começar a minha fala, quero cumprimentar a deputada Camila Valadão, presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Irine Lopes, vice-presidente, com minha presença. Nós tivemos hoje uma audiência
muito importante com a casa cheia da Comissão de Direitos Humanos. A população, com diversas autoridades do Ministério Público, da Defensoria Pública, OAB, Universidade Federal do Espírito Santo, muita gente conversando sobre os desafios que nós temos na área da moradia popular, principalmente na região metropolitana de Vitória. Nós temos, lamentavelmente, um processo de reintegração de posse na ocupação Vila Esperança, que está colocando em risco a vida e abandono de 750 famílias, mais de 2.100 pessoas. Infelizmente, sem nenhum ato mais forte por parte do Executivo Municipal, nem do Executivo Estadual. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita, é uma área grande, 9 anos que é a ocupação, portanto, muitas pessoas já fizeram suas casas, já tem rua, já tem uma comunidade constituída, já tem até entidade de movimento social organizada, e infelizmente nós não estamos tendo audiência dos governos municipais e estadual. Eu quero aqui reafirmar meu compromisso com aquelas famílias, com aqueles moradores, são mais de 500 crianças, quase 200 idosos, pessoas com deficientes perto de 50, muita gente que depende daquela habitação para sobreviver. Não tem condições de pagar um aluguel, não é correto também tirar o pouco de renda que tem para pagar o aluguel e a pessoa acaba vivendo em condições ainda piores. Então, a perspectiva do despejo, a perspectiva da reintegração de posse coloca na rua praticamente todas essas famílias. Elas não têm para onde ir, também não tem um projeto, não tem uma alternativa, porque o despejo hoje, a integração, a legislação prevê que você tem que dar um destino àquelas famílias que estão morando aí. Infelizmente hoje não tem. Então quero aqui reafirmar meu compromisso com aquelas famílias, porque a cidade é muito grande, tem muita terra. O governo do estado também tem muito recurso. O governo federal tem recursos para esse tipo de ação. Então é possível sim você indenizar o proprietário da terra, é possível você fazer uma ocupação formal e um loteamento e naturalmente um conjunto habitacional, é só ter a vontade política do executivo local e do executivo estadual. Então quero aqui fazer um pedido ao prefeito Arnaldinho, ao governador Renato Casagrande, que se sensibilize com aquelas 2.000 pessoas, porque a gente fica anunciando todo mês nota a mais, mas essas pessoas sendo colocadas na rua por falta de uma ação do governo. Então estou aqui reivindicando ao governador a sua sensibilidade pessoal e humana. Lá também trabalharam com falta de verdade, trabalham que era uma área de manguezal, não tem mangue, não tem alagado, não tem praticamente nada, tem muito morro, e também a área ambiental, se for necessário, faz a preservação, o pouco que tem, e os moradores da ocupação podem também fazer plantação de árvores, coisas desse porte. Portanto, infelizmente, o prefeito atual revogou um decreto do prefeito Max Filho, 2021, que dava destino à habitação comunitária social naquele período. Então, as pessoas moravam lá, tinha segurança daquele decreto, tinha certeza que estavam sendo colocadas ali para morar de forma definitiva. Infelizmente, a revogação do decreto facilitou a integração de posse, beneficia o setor empresarial, beneficia os latifúndios, exploradores, em detrimento da maioria da população, neste caso, população muito necessitada. Fica aqui, senhor presidente, nosso apelo, fica aqui nossa mensagem ao governo e ao prefeito da cidade. Obrigado. Muito obrigado, deputado João Coser. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, integrantes da Assembleia Legislativa, nossos companheiros, servidores, todos os cidadãos que estão em nossas galerias, comunidade capixaba, nós gostaríamos que fosse projetado ali o convite para a realização de audiência pública a ser realizada no dia 13 próximo, quinta-feira, às 18h30, no Fórum de Marataízes. Essa audiência pública tem o objetivo de nós estarmos juntamente com a sociedade civil organizada, com os poderes constituídos, prefeitos, lideranças, comissão de segurança dos municípios e principalmente os policiais militares, todos os integrantes das forças de segurança da região, para nós, juntamente com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, estarmos dialogando para avançarmos no sentido de transformar a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, com sede em Marataízes, em unidade maior, com um porte maior, chamada Batalhão de Polícia Militar, favorecendo assim
uma maior estruturação em todos os meios necessários, tanto viatura, armamento, colete, comunicação, e também uma estruturação maior no quesito efetivo, que faz muita diferença, uma vez que a Polícia Militar é uma polícia ostensiva, e essa ostensividade obrigatoriamente nos leva a uma presença maior, não só na sede dos municípios que integram aquela unidade, que é Itapemirim, Marataízes, Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy, para que aquele limite entre o Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que chama Presidente Kennedy, hoje se encontra com a extensão de aproximadamente 35 quilômetros de caminho livre para todos os integrantes das facções criminosas de Rio de Janeiro que adentram o nosso Estado através daquela via. Então fica aqui registrado o nosso convite. Nós gostaríamos também, senhor presidente, de postar um vídeo ali que nós recebemos referente à rodovia estadual 080 que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa. São anos de abandono daquela rodovia, inclusive todos os abrigos de pontos de ônibus que existem da região estão totalmente destruídos, possibilitando que as pessoas que se valem daqueles abrigos para se proteger do sol ou da chuva, eles ficam ao relento, inclusive colocando em risco a integridade física, porque muitas vezes estão em péssimas condições, praticamente caindo em cima das pessoas, colocando em risco também o patrimônio público. Então nós, senhor presidente, nós gostaríamos de cobrar do governo do Estado do Espírito Santo a manutenção dessa rodovia S080, por representar não só o direito de ir e vir do cidadão, como também de escoar a safra dos alunos terem uma rodovia que permite segurança para eles irem e virem de suas escolas, para os integrantes das viaturas policiais, eles fazerem suas rondas com segurança, para socorrer as pessoas que precisam vir para Vitória, os centros de referências e sucessivamente. Então nós precisamos que o governo imediatamente entre com a intervenção na manutenção naquela região. O terceiro assunto é um assunto corriqueiro, mas que nós gostaríamos de reforçar aqui a necessidade do governo do Estado do Espírito Santo e da Secretaria de Segurança Pública implantar delegacias 24 horas de funcionamento em todos os municípios capixaba. Nós entendemos que a segurança pública, assim como a educação, assim como a saúde, elas não podem ter descontinuidade. Como que nós vamos imaginar uma segurança pública funcionando no Estado, na região e no município, se nós não tivermos o amparo, o funcionamento de uma delegacia, que é um instrumento muito importante para as pessoas irem lá, fazerem suas reclamações, registrarem suas ocorrências e, principalmente, preventivamente, informar ao poder público todos os acontecimentos, todas as demandas, as reclamações e as notícias dos crimes que aconteceram ou que estão para acontecer. Então fica aqui registrado o nosso pedido ao governo do Estado para que imediatamente faça concursos públicos para completar o efetivo da Polícia Civil, o qual Vossa Excelência sempre tem falado aqui, que está cada vez menor, e também aos delegados que possam assumir essas delegacias e não deixem a nossa sociedade, a nossa comunidade órfã de atendimento nas delegacias de Polícia Civil. Nós vamos deixar os outros assuntos, senhor presidente, para falar no momento próximo e oportuno. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Hélio, parabéns pela sua fala, sua reivindicação. Nós temos feito isso aqui, Coronel, desde 2019, cobrando do governo do Estado a recomposição do efetivo da Polícia Civil. Hoje a situação ainda está bem pior porque foi instalado o teleflagrante. E com o teleflagrante, obviamente, nós não temos delegados presentes mais em nenhum dos plantões, dos 13 plantões do Estado do Espírito Santo. Então nós conclamamos também, junto com Vossa Excelência aqui, ao governo do Estado,
Estado para que recomponha o efetivo da Polícia Civil, porque nós tínhamos em 1990 um efetivo de 3.821 servidores. Hoje nós estamos com a média aí de 1.500 servidores, o que é lamentável. Então, muito obrigado aí pela sua fala e a sua cobrança junto ao governo do Estado. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Deputada Janete não respondendo, com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputadas, servidores dessa casa, também a população do Estado do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Nesse final de semana, nós tivemos novamente, na região de Jardim Camburi, na praia de Camburi, ali na Guarderia, na Praça dos Namorados, na Praça dos Desejos, novamente uma mancha escura, provavelmente esgoto, lixo, nas nossas praias aqui na capital, Vitória. Deputado Coronel Wellington. Vitória, eu estou aqui com algumas matérias. Vitória é primeiro lugar das capitais em saneamento básico. Obra do governo do Estado e da CESAM durante muitos anos. Muitos anos. Mais uma matéria, essa da Gazeta, a anterior da Folha Vitória. Vitória está entre as 10 cidades do Brasil, do país, com melhor saneamento básico. Obra do governo do Estado, da CESAM. Outra matéria do Globo. Vitória é a capital com maior taxa de população atendida por esgoto no país. Obra do governo do Estado, da CESAM. Qual é o problema dessa mancha escura nas nossas praias na cidade de Vitória? A falta de fiscalização da prefeitura nas redes pluviais com ligações clandestinas. Desde que eu era vereador, presidente Danilo Baense, a gente vem fiscalizando isso, notificando a prefeitura para fazer as ligações de esgoto na rede, não na rede pluvial. Eu fiz um pedido de informação na época, 2018, e dezenas de entidades, órgãos públicos, escolas, creches, unidades de saúde, não estavam ligados na rede naquela época, provavelmente até hoje não estão. Fora prédios também que não ligam na rede. Então nós precisamos de uma atuação mais efetiva da prefeitura que fiscalize quem não liga na rede de esgoto, o seu esgoto residencial, condominial, os órgãos públicos que não ligam. Eu vou estar encaminhando um ofício ao Ministério Público, se algum deputado quiser, o deputado assinar em conjunto, para que o Ministério Público fiscalize a prefeitura, para que ela cumpra o papel dela de fiscalizar quem tem ligação clandestina. Então fica aqui, presidente, a minha fala de repúdio à falta de fiscalização do município que está deixando o esgoto ir para os mares, para as nossas praias, onde a população quer fazer esporte, quer fazer lazer, onde está matando os animais, os peixes, as tartarugas, e por aí vai. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra o deputado Calegari.
Boa tarde, senhores e senhoras deputados, a todos os servidores dessa casa, sem o qual o nosso trabalho não seria realizado, aqueles que estão nas galerias, né, um forte abraço, bem como aqueles que nos assistem pela TV Alice. E, basicamente, o que hoje me traz aqui é um assunto de extrema importância e de grande gravidade. Eu estou falando da situação dos monitores da Secretaria de Justiça. Todos aqui recordam da grande luta que nós tivemos ano passado. Eu propus uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que basicamente incorporaria os equivalentes. O deputado Danilo Baense, deputado Coronel Wellington nos ajudaram muito nisso, foram parte dessa luta. Foi mal compreendida por algumas pessoas que achavam que nós estávamos querendo pular a cerca, colocar pessoas sem concurso, e não era isso. Tratava-se de aproveitar a imensa experiência, o imenso capital humano que ajudou a construir o sistema prisional mais eficiente do Brasil e que agora estava em vias de ser descartado. Profissionais com 10, 15, 20 anos de serviço, próximos a aposentar, sendo descartados. Então nós não queríamos isso. A PEC avançou, tivemos o apoio de grande parte dos deputados, mas infelizmente ela acabou sepultada. Continuando o meu trabalho, então, nós criamos a Frente Parlamentar para auxílio aos trabalhadores DTs da Secretaria de Justiça. Para quê? Para que conseguíssemos dialogar e esses trabalhadores da Sejus tivessem algum tipo de facilitamento na sua transição. Fizemos uma reunião muito bonita aqui na Assembleia no dia, estava o secretário de Justiça, Pacheco, que foi muito colaborativo no dia, mas eu tenho aqui que fazer um protesto. Infelizmente, o processo de desligamento dos DTs não está sendo feito de uma maneira que eu diria não traumática. Eu sei que qualquer demissão é traumática, ela causa problemas, mas eu acredito, e pelas denúncias que eu estou recebendo, caro deputado Danilo Baense, caro deputado Assunção, são denúncias graves, de assédio no serviço, de assédio contra os monitores, de monitores que após 18 anos estão sendo desligados, com tapinha nas costas. Eu não estou aqui querendo culpar o governador ou o secretário de Justiça, não é isso, mas é chamar para um diálogo. Precisamos pensar em alguma forma de suavizar esse processo, até porque são trabalhadores que após anos e anos de trabalho nos presídios terão imensas dificuldades para se adaptar, estão tendo já essas dificuldades para se adaptar à vida civil, onde muitas vezes tem que topar com os presos que eles mantinham encarcerados e não conseguem emprego, porque sofrem discriminação, sofrem preconceito. Muitas pessoas aqui do lado de fora confundem o monitor, o trabalhador DT da Justiça, com o bandido que ele vigia. Acham que eles são violentos devido a campanhas difamatórias da mídia e não lhes dão emprego. Não lhes dão. Lembrando, esses trabalhadores não são protegidos pela CLT, então estão saindo com a mão na frente ou atrás. Não tem FGTS. Cadê os programas que deveriam estar sendo trabalhados para evitar processos judiciais? Porque eles vão processar o Estado. Estão mais que certos de processar o Estado, porque o DT é uma anomalia. Nós sabemos disso. O trabalho por designação temporária é uma anomalia. Ele deveria ser a regra, ele deveria ser a exceção, e não a regra que foi adotada durante tanto tempo na nossa Secretaria de Justiça. E repito, não estou culpando o governo atual exclusivamente, isso vem de vários governos. Agora, o que o governo atual eu peço, não pedi não, eu exijo, é que tenha maior humanidade e carinho no trato a esses trabalhadores DTs. Vamos pensar em formas de suavizar esse processo. Eu propus, na época,
que se utilizasse o tempo de serviço deles como pontuação na hora do concurso. Formas de indenização que evitem processos caros ao Estado. Então quero aqui mais uma vez chamar a atenção do secretário Pacheco, do governador Renato Casagrande e de todos os colegas aqui da Assembleia, para que olhemos essa situação dos trabalhadores DTs, da Secretaria de Justiça. Tratam-se de mais de 1.000 trabalhadores sendo despejados após anos de bom serviço prestado ao Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, o deputado Vandinho Leite, não respondendo. Com a palavra, o engenheiro José Esmeraldo, não respondendo. Com a palavra, o deputado Sérgio Meneghelli, não respondendo. Com a palavra, a deputada Irine Lopes, não respondendo. Com a palavra, o deputado Zé Preto, não respondendo. Com a palavra, o deputado Alain Ferreira, não respondendo. Com a palavra, o Bispo Alves, não respondendo. Então, a deputada Janete chegou, número 6, a última. Com a palavra, Vossa Excelência. Com a palavra, nesse momento, a nossa deputada Janete de Sá. Bom dia, boa tarde a todos e a todas presentes. Deputado Danilo, me permita apenas fazer uma correção da minha presença, porque eu retornei como entrou em extraordinária, eu acho que eu estou sem a minha presença. De onde que eu faço? Obrigada, deputado. Na pressa de retornar, atendendo no gabinete, eu acabei não observando que a gente estava numa sessão extraordinária. Bom, eu quero tratar hoje de um problema grave que aconteceu logo depois do Carnaval. Nós tivemos vários episódios de violência contra os animais no estado do Espírito Santo. Tivemos um caso gravíssimo, que foi em Burarama, Cachoeiro do Itapimirim, onde uma cadelinha estava no quintal de um condomínio brincando, foi fazer suas necessidades fisiológicas, fazer pipi ali na graminha, e um jovem de moto, ele entra, atropela o animal, mata o animal e não socorre, e pior, vai para o Carnaval como se nada tivesse acontecido. Tivemos um outro caso gravíssimo também, logo depois do Carnaval, na segunda-feira, contra um animalzinho em Guaçuí, um pincher. A família, ao entrar na garagem, o pincher, os cachorrinhos fugiram, saíram correndo. Nesse inteirinho, uma pessoa que passava, um homem que a vigia nas proximidades do teatro local, acabou acertando o olho com uma varada que deu no olho do animal, acabou cegando o animal. Estive lá acompanhando esse caso em Guaçuí, sábado passado. O animal perdeu a vista por conta dessa crueldade, dessa barbaridade contra um pincher, um cachorrinho pequenininho, altamente dócil. A gente sabe que o pincher late muito, que ele vai para cima, mas é um cachorrinho altamente dócil. Nada justifica uma reação tão violenta contra um animalzinho tão pequeno, um homem de quase 2 metros de tamanho. Também tem um caso gravíssimo que aconteceu aqui em Fundão, logo também no período do Carnaval, com a cadela Linda, que foi barbaramente assassinada na casa do vizinho, em uma chácara, nas localidades ali próximas de Fundão, da região de Timbuí, um condomínio de chácaras. Esse animal é barbaramente espancado e jogado numa lagoa, num lago, e veio a óbito. Logo em seguida, um animalzinho de nome Linda, uma cadelinha, e nós vamos estar amanhã aqui às 14 horas fazendo uma audiência
uma oitiva do possível agressor dessa cadelinha, para que ele possa vir relatar a sua versão dos fatos, já que a gente quer acreditar que ele não tenha sido o autor dessa barbaridade, deputado Chamim, dessa crueldade contra essa cadelinha, que também perdeu a vida, não deu para poder salvar o animal, foi uma pancada na cabeça, o animal foi jogado na água. Nós pedimos ao Departamento Médico Legal do nosso estado, nós temos o Marconi, que é um médico veterinário, está fazendo autópsia deste animal para poder a gente verificar, identificar melhor a causas mortes do animal. Vamos estar ouvindo o suspeito para poder a gente estar verificando se realmente ele é o autor ou não e poder estar dando prosseguimento ao nosso trabalho de identificação de quem cometeu esse ato covarde e cruel contra uma cadelinha indefesa que mal nenhum fazia a este tutor, a essa pessoa que por intolerância alvejou, agrediu esse animal com uma pancada na cabeça. É lamentável esses episódios que acontecem com nossos animais ainda no Espírito Santo. Nós que estamos fazendo um esforço tremendo para trazer o pet móvel, que é uma carreta que está fazendo a castração dos animais em nossos municípios através do nosso programa do governo Renato Casagrande, inspirado numa lei de nossa autoria de controle e bem-estar animal no Espírito Santo, que é o Pet Vida, que é feito em parceria com o nosso secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, tocado pela secretaria dele em todo o nosso estado. Um trabalho bacana de 10 milhões de reais para castração e controle e bem-estar de nossos animaizinhos. E aí a gente vê que ainda existem pessoas cruéis, covardes, na contramão dessa história que nós estamos tentando construir aqui no Espírito Santo, de respeito aos animais, de controle dos animais, de bem-estar dos animais. E nessa contramão é que nós vamos estar buscando coibir, deputado Danilo, essa contramão nós vamos estar buscando coibir, deputada Camila, deputado Chambinho, as pessoas que insistem em maltratar, agredir e matar animais em nosso estado. Não vamos permitir esse tipo de atrocidade, tolerância zero para maltratos contra os animais. E por fim, quero deixar aqui o meu recado a todos que nos assistem. A causa animal, os animais têm deputada no estado do Espírito Santo, tem a CPI que investiga maus tratos contra os animais. Nós temos um trabalho grandioso também na Comissão de Bem-Estar dos Animais para poder estar levando vida, está trazendo justiça e botando recursos para que os nossos animais possam ter um tratamento mais digno. É o começo, né? Um trabalho árduo que a gente vem fazendo já há algum tempo, é um começo do estado entrando também com recursos nesta pauta, que é uma pauta muito cara para nós, mas já é um passo importante na direção da gente estar trazendo dignidade para os animais. Os animais têm deputada, têm vez, têm voz, e aqui nós trabalhamos para trazer justiça para os nossos animais através da CPI que investiga maus tratos contra os animais na Assembleia Legislativa. Obrigada, deputado Danilo, uma boa tarde abençoada para todos nós. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Nessa fase das comunicações, a deputada Janete foi a última deputada a fazer o uso da fala. Nós passaremos agora à próxima fase, que é o grande expediente lideranças partidárias. Com a palavra, deputado Dari Pagum, não estando presente. Com a palavra, deputado Coronel Wedley, do Bloco Parlamentar Republicanos PL-PRB. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Deputado Coronel Wedley, primeiramente vai usar a fala, depois deputado Capitão Assunção. Não é isso, capitão? Também Vossa Excelência está escrito na fase dos oradores, hein? Isso. Beleza. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, uma abençoada tarde. Nós gostaríamos de tocar um assunto chamado Piso Nacional do Magistério. Recebemos
domingo, um texto referente a essa valorização dos profissionais de educação, tanto os professores quanto todos que direta e indiretamente trabalham nessa ação muito importante, essa política pública que faz a diferença e pavimenta todo o futuro de todas as pessoas. E a valorização do profissional de educação é um tema central para a melhoria da qualidade do ensino e reconhecimento da importância dos educadores na formação dos cidadãos capixabas no Brasil e por todo o mundo. Essa valorização se reflete em diversas dimensões, como salários adequados, formação continuada, condições de trabalho e respeito social. E um dos principais instrumentos para garantir a valorização dos professores do Brasil é o Piso Nacional do Magistério. Ele foi estabelecido pela Lei 11.738 de 2008 e o piso garante um salário mínimo para os educadores da educação básica, que deve ser respeitado por todos os estados e todos os municípios. A implementação desse piso é fundamental não só para assegurar uma remuneração justa, mas também para atrair e manter profissionais qualificados no sistema de ensino. A ênfase no Piso Nacional do Magistério é essencial, pois reconhece o trabalho dos professores como uma profissão fundamental para o desenvolvimento do país. Além de assegurar melhores condições financeiras, o piso contribui para a dignidade da profissão, estimulando a valorização da carreira e o comprometimento dos educadores, com a qualidade do ensino e também com a melhoria da qualidade de vida. Portanto, a valorização dos profissionais de educação e a efetiva realização e pagamento do piso nacional são passos cruciais para a construção de um sistema educacional justo e eficaz. Então, nessa nossa fala, nós gostaríamos de representar aqui todos os profissionais de educação que nos 78 municípios não recebem o piso nacional dos professores. E nós precisamos garantir essa política pública, garantir a motivação, a valorização, o aperfeiçoamento profissionais, desses profissionais que realmente fazem a diferença na vida de todos os integrantes, tanto o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior e também nas séries iniciais. Então, o nosso compromisso aqui é representar não só os operadores de segurança, mas também todos os servidores do Estado do Espírito Santo. E falando em valorização, motivação dos servidores, nós gostaríamos de tocar aqui um assunto sensível, que é o reajuste geral anual dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Nós, anualmente, convivemos no início do ano com a decisão ou indecisão do governo para atribuir um índice relativo a esse percentual que o governo aplica a todos os servidores da administração, de todos os institutos e empresas que também fazem parte do arcabouço do Estado do Espírito Santo. E nós temos falado aqui sobre um aspecto fundamental em relação aos servidores da reserva remunerada. Não só os policiais militares, policiais civis, professores, todos os servidores da saúde, das diversas secretarias, da agricultura, mas que o governo, há 4 anos atrás, ele desvinculou da lei que ele publica, dando esse percentual a todos os servidores, e o reajuste dos servidores da reserva remunerada que voluntariamente retornam ao serviço ativo. Ele deixou de existir por lei e ele passou a fazer essa atualização salarial por decreto. Só, gente, que o governador tem realmente, no reajuste anual, ele dado um índice para os servidores, mas que ele não faz a edição, a publicação desse decreto para esses servidores que vêm, obviamente,
requerendo esses índices também, condição de justiça e equidade, inclusive de ter os mesmos direitos que os servidores da ativa, retornam para os serviços ativos, ganhando nem 40% dos seus salários, cumprindo a mesma carga horária, extremamente profissionais, mas que não estão recebendo esses reajustes há pelo menos 4 anos. Então, que nesse reajuste geral anual, que o governador com certeza fará, que ele possa também corrigir essa distorção, esse fato lamentável que não está dando acesso, não está dando o direito dos servidores militares da reserva remunerada, que eles tenham também o mesmo índice de reajuste salarial dos servidores da ativa. Fica aqui então registrado ao governo do Estado do Espírito Santo, ao representante da Casa Civil, que leve ao governador essa situação, porque muitas das vezes um fato que está acontecendo, mas que em razão das demandas excessivas do próprio governo, ele não tem acesso, não tem essa informação que está prejudicando severamente todos os servidores militares RR que retornam voluntariamente. Por fim, senhor presidente, nós gostaríamos de agradecer inicialmente ao governo do Estado por ter acatado uma sugestão nossa de dar velocidade na contratação dos primeiros 1.000 soldados que frequentaram a Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, decorrentes do edital e de um concurso público de 2022, que já estão prestando seus relevantes serviços à comunidade capixaba, nos 78 municípios, em todas as unidades operacionais, administrativas, os CPOs, e que também, da mesma forma, acatou uma sugestão para que nós pudéssemos estar matriculando a turma 2 na Academia de Polícia Militar com o CFSD 2025. Só que nós temos um remanescente de excedentes de mais 650 servidores concursados que fizeram esse concurso, que desvincularam de seus locais de origem, de suas atividades, seus empregos, alugaram casas, apartamentos aqui na região da Grande Vitória, fizeram aquisição de uniformes, de diversos equipamentos e necessários a eles estarem presentes no curso, e agora, na iminência de finalizar, agora em outubro próximo, essa turma 2 do curso de formação de soldados, inclusive que o Estado não tem tempo hábil para realizar um outro concurso, para fazer um chamamento, todas as etapas serem realizadas, que ele possa absorver, que possa matricular esses 650 alunos. Eles já estão capacitados, já andaram uma trajetória, assim, mais de 50% de exames de saúde, exame psicotécnico, exame psicológico, de todas as etapas. Acredito que só falta o governo chamar agora, no final da realização e formação da turma 2, essa turma de excedentes que está batendo as portas, clamando ao governo que faça o aproveitamento deles, porque todos eles reúnem condições profissionais, físicas e morais para estar ingressando na Polícia Militar e prestando futuramente relevante serviço à comunidade capixaba. No mais, senhor presidente, muito obrigado e Deus abençoe Vossa Excelência e toda a comunidade capixaba. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Nós passaremos agora à próxima fase dos oradores inscritos. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Tendo declinado, com a palavra a deputada Camila Valadão. Você não usou...
Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero saudar os servidores, trabalhadores da Assembleia, nossas intérpretes de Libras e saudar de maneira muito especial as mulheres desta casa. Ainda não subi a esta tribuna para fazer a minha saudação em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, que foi no dia 8 de março, na semana passada, e aliás, durante esse ano caiu no sábado, mas eu deixo aqui a minha saudação para todas as trabalhadoras desta casa e com certeza esperamos que essa data e a ocupação das mulheres aqui nesse espaço signifique cada vez mais avanços de direitos e melhoria nas condições de vida das mulheres trabalhadoras aqui da Assembleia, e o nosso mandato segue sempre na luta com essa missão de fazer avançar as políticas públicas, os direitos, e a gente vai ainda durante esse mês de março fazer o que nós chamamos de um verdadeiro protocolaço em defesa da vida das mulheres, que são apresentando propostas legislativas para poder garantir políticas públicas. Mas quero, senhoras e senhores, nesse meu tempo, fazer dois registros e dois pronunciamentos aqui importantes. O primeiro se refere a um tema já mencionado aqui pelo deputado João Coser, que é acerca da audiência pública que foi promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos hoje pela manhã, sobre as ocupações, na verdade, é mais de uma, é ocupação Vila Esperança e ocupação... qual é o nome da outra? Vale da Conquista, o nome tinha me fugido, mas é a respeito das duas ocupações, Vila Esperança e Vale da Conquista, no município de Vila Velha, na região 5. Faço questão de falar desta tribuna. Uma tragédia está sendo anunciada no estado do Espírito Santo e nós estamos alertando o governo do estado e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Alerto essas duas autoridades porque sim, pela legislação brasileira, estado, município, o poder público tem a obrigação de garantir direitos constitucionais previstos para a nossa população. Dentre esses direitos, o direito fundamental à habitação. Nós temos nessa região, nessas duas ocupações, aproximadamente 1.000 famílias. Dentre elas, aproximadamente 500 pessoas idosos que são protegidos pelo Estatuto do Idoso. Temos crianças, pessoas com deficiência. Essas famílias podem ser desalojadas, podem ser removidas de maneira forçada a partir de decisão de reintegração de posse proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. De acordo com a decisão proferida pelo nosso tribunal, e eu envolvo também a responsabilidade das autoridades do Judiciário e do Tribunal, no sentido de prever garantia de direitos para essas famílias. A decisão emitida que prevê a desocupação no dia 28 de março, tem data, mas até o momento não há, por parte das autoridades, saídas para garantir direitos para essas famílias. E aí eu pergunto para o governo do estado, pergunto para o prefeito de Vila Velha, para onde vão essas 1.000 famílias após o dia 28 de março? Qual a operação do governo do estado para promover uma reintegração de posse em uma área como aquela que envolve 1.000 famílias? Nós teremos no estado do Espírito Santo uma operação de guerra para poder remover famílias forçadamente? Nós teremos tratores demolindo lá aquilo que foi construído com o suor do povo trabalhador que está naquela área, reivindicando condições dignas de moradia? Nós teremos trator sobre aquelas casas? O que será feito com essas crianças? Elas permanecerão na rua? O que será feito com esses idosos? Então eu deixo aqui o meu pedido para que essas autoridades se envolvam no sentido de buscar medidas garantidoras de direitos. E deixo também um aviso.
que não aceitaremos violação de direitos humanos e violência contra essas pessoas. E iremos, se necessário, recorrer a autoridades internacionais para que seja resguardado os direitos fundamentais previstos na legislação brasileira. Então, para além de pedido, o meu pronunciamento aqui no dia de hoje é um alerta e um clamor sobre o anúncio de uma tragédia, anúncio esse ao ter uma sentença do judiciário que estabelece o prazo para a remoção dessas famílias, sem prever no conjunto medidas garantidoras de direitos, como se seres humanos fossem meros objetos que pudessem ser removidos sem resguardar mais nenhum direito. Então, enquanto morar foi um privilégio nesse país, embora tentem o tempo todo aqui perseguir e criminalizar os movimentos legítimos em defesa da habitação e da terra, enquanto morar foi um privilégio nesse país, ocupar é um direito. Então, que as autoridades possam resguardar os direitos dessas famílias, que o governo do estado possa se envolver diretamente em busca de uma solução em conjunto com a Prefeitura Municipal de Vila Velha. Ainda dentro do meu tempo, para fechar, quero fazer um registro importante, aliás, um registro fundamental e que infelizmente também remonta para todos nós um momento de muita dor da conjuntura do nosso país. Hoje, 11 de março de 2025, é a data que nós completamos, infelizmente, 5 anos desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19. Há exatamente 5 anos atrás, estávamos todos em um momento de extremo desespero, insegurança e dor, com a declaração da OMS acerca da pandemia da Covid, e a partir de então, toda a nossa vida foi modificada e tivemos que passar a adotar um conjunto de protocolos sanitários, de isolamento, entre outras estratégias dos poderes públicos, para que nós não tivéssemos uma tragédia maior. E, aliás, nós tivemos sim uma tragédia no nosso país, é importante registrar. Foram 715 mortes nesse país, em virtude da Covid-19, e eu aproveito para registrar toda a minha solidariedade às famílias enlutadas e que perderam entes queridos pela pandemia, pela Covid. Aproveito também para registrar, mais uma vez, toda a nossa solidariedade aos profissionais de saúde. Muitos vieram a óbito e muitos outros tiveram doenças inúmeras, dentre elas pela exaustão do trabalho realizado nesse período, um período de muita dor para toda a sociedade brasileira. E quero ainda relembrar que infelizmente faz parte desse triste capítulo da realidade brasileira, o ex-governo do ex-presidente não reeleito, felizmente, Jair Bolsonaro. Durante o ex-governo do ex-presidente, nós tivemos descaso, tivemos minimização da gravidade da pandemia. E vale lembrar que o ex-presidente dizia que era apenas uma gripezinha. Chegou a dizer, em um dos momentos de dor, que ele não era coveiro, que, portanto, não tinha que ficar contando o número de óbitos, ou ainda defendeu remédios sem eficácia comprovada, ou ainda tardou na contratação da vacinação para que nós pudéssemos proteger a nossa população. Não por acaso nós tivemos esse número de óbitos de 715 mil mortes. Felizmente, essa tragédia que assolou o nosso país sobre a gestão do ex-presidente não eleito Jair Bolsonaro resultou com a sua não reeleição e a superação dessa triste página da nossa história. Mas as lembranças, elas permanecem. As dores continuam nas famílias brasileiras enlutadas. E os desafios para as políticas públicas
prevalecem. Dentre os desafios, quero fechar ressaltando, está as estratégias de vacinação. A política orquestrada pelos negacionistas resultou na baixa confiabilidade da população nas vacinas. Esse é um dos desafios que os estados brasileiros enfrentam no dia de hoje, resultado desse desgoverno, e esperamos que com muita defesa da ciência, com muito crédito nas estratégias construídas de saúde, nós possamos retomar patamares já atingidos pelo nosso país na área da vacinação. Com a palavra o deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Enquanto o capitão Assunção se dirige à tribuna, fazer só um pronunciamento aqui, deputado Coronel Wellington. Nesta quinta-feira, dia 13, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Marataízes, será realizada a primeira audiência pública de 2025. Vamos dar início aos trabalhos discutindo a segurança na região e a proposta de transformação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar em um batalhão. O evento é organizado pela Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O objetivo é fortalecer a segurança dos municípios atendidos pela 9ª Companhia, Marataízes, Itapimirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul, com ampliação de efetivo e a elucidação das ocorrências. A indicação foi formalizada pelo deputado Coronel Wellington. Vamos reunir as vozes da comunidade, identificar as necessidades locais e buscar soluções eficazes, reforçando a importância da participação ativa da população no processo de construção de políticas públicas eficientes para a segurança de todos. Com uma população superior a 106 mil habitantes, a área atendida pela 9ª Companhia Independente enfrenta desafios crescentes na segurança pública atualmente. O único batalhão da Polícia Militar no sul do estado do Espírito Santo está localizado em Cachoeiro do Itapimirim, município com mais de 200 mil moradores. A audiência pública será uma oportunidade para discutir essa necessidade. Contamos com a participação de todos. Com a palavra, deputado Coronel. Desculpa, capitão Assunção, estou promovendo essa Obrigado, presidente, pela honra, mas o coronel é o coronel que está aqui presente aqui, nosso amigo, dono do Caparaó, homem valente, homem que fez uma gestão maravilhosa lá em Una. Então, infelizmente, aí não sou coronel, mas o coronel Wellington honra as estrelas que ele carrega aí no ombro aí. Mas eu parei um pouquinho quando eu fui para a Câmara dos Deputados no ano de 2009. Quero cumprimentar especialmente as nossas intérpretes de Libras, Gisele Fontes e Elizabeth Matos, as nossas analistas de registros taquigráficos, sempre atendendo a gente com toda a educação e polidez e fazendo com que o nosso mandato resplandeça. Eu gostaria que a nossa equipe da Assembleia colocasse uma imagem de uma matéria. É a Globo primeiro. É da Globo que fala sobre como um ministro do STF. Exatamente, essa matéria aí. Pode estender a imagem que eu vou ler para vocês aí. Jornal O Globo. A coluna lá do Lauro Jardim. Como o ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. Aí eu fiz um risco lá, na verdade ele está exercendo atividade política. E aí eu coloquei em letras garrafais, na matéria do Lauro Jardim de O Globo. Isso é ilegal. Deputados, a Constituição proíbe ministros do STF de atuarem politicamente. Na medida em que chega essa matéria do Jornal Globo dizendo que o ministro do STF vem articulando, exercendo atividade política para impedir que nas eleições de 2026 Bolsonaro, ou melhor, a direita alcance maioria no Senado, isso aí é atuar politicamente e a Constituição não
libera ministro do STF para fazer isso? Qual o motivo? Por que o ministro do STF não pode fazer isso? Para garantir justamente o que eles estão extrapolando hoje, os ditadores da toga, garantir a independência dos poderes. A lei é bem clara, o preceito constitucional é bem claro e não deixa margem para dúvida. Magistrados não podem se envolver em atividades político-partidárias, pois a função deles é julgar, mas não é conspirar. Isso é conspiração político-partidária. Ao que vemos agora, segundo o próprio jornal, não é da cabeça do deputado Capitão Assunção, não, está lá na coluna do Lauro Jardim. A quem tem visto lá, o que a gente tem visto é um escândalo de proporções inaceitáveis. O ministro do STF, que deveria ser guardião da Constituição, estaria articulando nos bastidores, conversando com governadores e pressionando os governadores a se candidatarem ao Senado. Tudo com o objetivo de barrar a eleição de uma maioria que represente os interesses do povo conservador brasileiro. Isso não é apenas uma violação da lei. Isso, senhor ministro, é um ataque frontal à nossa democracia. Nós encontramos diversos posts no X, e eu tenho aqui alguns guardados aqui. Esses posts têm ecoado muito espanto e indignação, eu vou pegar aqui para ler, por parte do povo que está revoltado com esse assinte. Alguns falam o seguinte, entre aspas: se você acha isso normal, você faz parte da ditadura da toga. Está lá no X. Outro post: como pode o ministro do STF, que deveria ser imparcial, atuar como estrategista político para minar a vontade popular? É medo de quê? A revolta é palpável, senhores, e o povo está de olho bem aberto, porque o que está em risco é o que falta ainda de democracia no Brasil, porque estão cerceando a velocidade astronômica, a nossa liberdade de expressão. Democracia é quando prevalece a vontade do povo e não a de juízes em cargo vitalício. O Senado, aí vamos para uma parte mais sensível, que deveria estar equilibrando esse jogo. O Senado, como representante direto dessa vontade, teria, olha só como é que é grave isso, teria o dever de dar um basta a esse abuso de poder, porque é o Senado que tem a prerrogativa de fiscalizar o STF, de aprovar ou rejeitar indicações e, em casos extremos, como a gente tem visto agora, de iniciar processo de impeachment contra ministros da Suprema Corte que violem os mais sagrados preceitos constitucionais. Mas, infelizmente, povo brasileiro, o que a gente tem assistido é uma apatia cúmplice, se é que eu posso falar com esse termo, que eu ainda peguei leve, com essa cambada que, em grande maioria, está estendendo o tapete vermelho para esses ministros da Suprema Corte. São cúmplices de boa parte desses senadores, né, que estão mais preocupados em preservar os seus privilégios e as suas alianças do que realmente defender a democracia e os interesses da nação brasileira. Enquanto isso, a toga, que deveria simbolizar a justiça, transforma-se em um instrumento de manipulação política, traindo a confiança do povo brasileiro. E aqui vai um alerta
um alerta muito forte a todos aqueles que pretendem se candidatar ao Senado. Agora surge um monte de candidato político. Eu sou candidato, pré-candidato a senador. Ah, é? O que você está fazendo já na sua condição de pré-candidato para, pelo menos, mostrar para o povo que você representa que você não concorda com essa ditadura da toga? Não é amanhã que eu quero a sua posição, não, pré-candidato. Eu quero a sua posição agora, não na véspera da eleição. Tome a iniciativa, você que é pré-candidato ao Senado, porque depois eu vou cobrar de você. Mostra ao povo brasileiro de que lado você está. Você que é futuro pré-candidato, futuro candidato, né, pré-candidato, precisa deixar bem claro, sem rodeios, qual é a sua posição diante desse abuso escancarado de poder por parte dos ministros do STF. Afinal, é exatamente o que esse ministro teme. Por que ele está indo até os governadores? Porque ele não quer perder essa condição que o coloca acima do poder executivo. Nós sabemos que o presidente Lula hoje é apenas uma marionete na mão desses togados ditadores. Mas o povo precisa saber desde já se você está defendendo ou vai defender todas as prerrogativas do Senado e não ser mais um lá para levar vantagens pessoais. Nós sabemos que, com suas ressalvas, a grande maioria dos senadores está se lixando para o povo brasileiro. Então a próxima eleição é primordial, são 2 candidatos. Mas a maioria hoje dos senadores se comporta como fantoches, mais preocupados com as suas próprias vantagens do que com o futuro da nação. Vou repetir, senadores, na sua grande maioria hoje, não passam de fantoches, não servem para nada. Chega, a hora é agora de acordar e perguntar para esse pré-candidato se ele já está se posicionando, porque a coragem não tem que vir depois do mandato, não. A coragem tem que estar com ele desde o dia que ele imaginou em servir a nação como um político. Então, senhor presidente, essa é a nossa fala. Para encerrar, eu vou deixar uma fala para os senhores. O ministro Alexandre de Moraes tem errado a mão e julgando cidadãos comuns, onde já se viu o Supremo julgar cidadãos comuns no processo crime. Isso não existe. Isso não está na Constituição. Não há essa autorização. O fato de o Supremo ter a última palavra sobre a Constituição Federal, aquilo tem que parar, é forçar a mão. Isso é péssimo. O exemplo é ruim para os demais órgãos do judiciário. E nós aprendemos em nossos lares que o exemplo vem de cima. Essa frase não é do deputado Capitão Assunção, essa frase é do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, que deu essa declaração no dia 8 de janeiro de 2022, no programa Passando a Limpo da Rádio Nacional. Obrigado, presidente. Agora tem um outro registro muito importante, que é sobre o ataque que tem sofrido o Frei Gilson. Eu gostaria de começar com essas imagens aí na tela aí, se puder aumentar mais um pouquinho, ó. O padre que a esquerda odeia e o padre que a esquerda defende. O padre que a esquerda odeia é o Frei Gilson, que de madrugada, 4 horas da manhã, você vai ligar no canal dele, é mais de 1 milhão de pessoas orando. Esse é o padre que a esquerda odeia. Agora o padre lá que a esquerda defende. Vamos lá para o padre que a esquerda defende. As mais lidas. Vídeo em que Júnior Lancelotti se masturba para menor de idade é verdadeiro, diz perícia. Esse padre, que na verdade a esquerda idolatra, é o que eles querem, a panaceia, a destruição da sociedade brasileira. Mas aquele padre que de madrugada vai orar a partir de 4 horas da manhã, e mais de 1 milhão de pessoas acompanham
ele é o perseguido. Próxima imagem, por favor. Só para encerrar. Olha só por que o Frei Gilson está sendo perseguido. Xodó do bolsonarismo. Meu Deus. Frei Gilson rezou missa eleitoral, entre aspas, livrai-nos do comunismo. Fez certo. A próxima imagem, por favor. Lula defende padre Júlio Lancelotti, possível alvo de CPI nas redes sociais. Dedica sua vida a seguir o exemplo de Jesus. Misericórdia, né, seu Lula em 9 dedos? Não tem condição. Próxima imagem, por favor. Agora o vídeo por que o Frei Gilson é tão perseguido. Tem um vídeo aí, por gentileza, o primeiro vídeo. Não, o outro vídeo, por gentileza, é o anterior. O motivo pelo qual o Frei Gilson é perseguido. Presta atenção, a profecia é para o Brasil, de Santa Bárbara para o Brasil. Deus quer levantar este Brasil. Deus quer levantar o Brasil. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. O mundo está achando que os cristãos estão mortos. O mundo está achando que não existe mais cristão, que eles vão fazer o que eles quiserem, que vão implantar ideologia disso, daquilo, de gênero. Não. Esse Brasil é cristão. E os cristãos vão se levantar em nome de Jesus. Não a tudo que vai contra Deus. Aquele cristão que está ferido, Deus vai levantar. Aquele soldado que estiver ferido na batalha, Deus vai levantar. E Deus é uma profecia para o Brasil. Deus vai levantar uma geração para professar o nome dele neste mundo. A esquerda se dá ao desprazer de, às 4 horas da manhã, entrar na live do Frei Gilson para ficar criticando o amor a Cristo que ele vem levando a milhões de fiéis. Próximo vídeo, por favor. Esse vídeo aí foi feito essa madrugada. O horário está em vermelho lá em cima. Se não me falha a memória, às 4h41, 1 milhão de cristãos ao vivo. Tem como aumentar esse volume aí um pouquinho? Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Quantas pessoas agora começam a derramar suas lágrimas, e as suas lágrimas são de entrega. As suas lágrimas são de confiança, porque em meio à enfermidade, em meio à tribulação, eu confio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. Como é bom dizer isso, eu pertenço a Ti, Jesus. Porque em Ti fui criado, em Ti fui formado, eu pertenço a Ti, Jesus. Tu és a razão do meu viver, Tu és a razão do meu louvor, de tudo o que sou. Obrigado, Senhor. E neste primeiro mistério luminoso nós queremos contemplar o batismo de Jesus no Rio Jordão. E Ele inaugura aquilo que nós lemos. Ele nos predestinou para que fôssemos filhos. Através do batismo agora, seremos filhos. Essa imagem que está na televisão, João Batista batizando Jesus. E depois disso, agora é o próprio Jesus quem vai batizar. Eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará no fogo, diz João Batista. E você foi já batizado e recebeu o fogo do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu pertenço a
A máquina de difamação acabou se virando contra ela. Quem não conhecia o Frei, agora conhece. Quem desconhecia o trabalho desse jovem valente do Evangelho, agora conhece. Eu não sou católico, eu sou evangélico. Mas a luta de um cristão é uma luta de todos os cristãos. E nós fomos convocados para essa grande batalha. O Frei Gilson não está sozinho. Um homem que tem dedicado a sua vida a seguir o exemplo de Jesus, enfrentando esses fariseus contemporâneos com a mesma bravura de Cristo levou lá atrás, há muito tempo atrás, e sofreu morte em cruz. O Frei Gilson não está sozinho nessa luta. Todos os cristãos que não conheciam a história desse Frei, agora estão na linha de frente, porque é uma guerra celestial, como ele mesmo fala, é uma guerra espiritual. E com a guerra espiritual não se vence com as armas carnais, são as armas espirituais. É como o Frei Gilson tem feito nas madrugadas. Nesse momento em que foi capturado o vídeo, estava dando 1 milhão de pessoas. Mas mais para frente, já estava passando de 1.500.000. E da velocidade que está acontecendo, o tiro saiu pela culatra, que mais e mais e mais cristãos estão engajados nessa luta espiritual, buscando pelas madrugadas a lutar nessa luta espiritual junto com o Frei Gilson. Estamos juntos. Deus abençoe a nação brasileira, a nação cristã brasileira. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, Camila Valadão. Já quero agradecer aqui, inclusive, pelo espaço para fazer um registro importante do voto de congratulação que foi concedido pelo nosso mandato ao Cineclube Cine por Elas. Eu quero, a partir desse voto de congratulação, homenagear o trabalho desenvolvido por bravas mulheres, Fabiola Mosini, Brenda Moser, Flávia Moutinho, Carolina Pitel e Giovana Bazzoni, que são bravas mulheres que fomentam esse projeto importantíssimo. Quero só ler brevemente o que prevê aqui o nosso voto de congratulação. O curso gratuito é voltado para coletivos de mulheres, lésbicas, bissexuais, transexuais, além de pessoas não binárias interessadas em criar ou fortalecer cineclubes. A iniciativa do Cine por Elas fortalece o protagonismo dessas identidades no campo do audiovisual, promovendo espaços de formação, debate e democratização da cultura. Assim, o nosso mandato manifesta o nosso reconhecimento e apreço pelo trabalho do Cineclube por Elas, que segue impulsionando a representatividade e a diversidade no cinema. Esse voto de congratulação a gente vai entregar logo após aqui a sessão a essas bravas mulheres. Então, agradeço, deputado, a oportunidade de fazer o registro desse trabalho brilhante desenvolvido por essas mulheres no nosso Estado. Parabéns, deputada Camila Valadão. Nós também somamos a todas as palavras e homenagens que você fez a essas mulheres, em nome dos quais toda a Assembleia também homenageia, juntamente com você, essas guerreiras que realmente têm sido um fator determinante para a gente manter a cultura viva, um povo sem cultura, um povo sem história, e com certeza a abnegação, o trabalho árduo e a persistência, porque ninguém faz nada sem muita persistência. Então, meus parabéns pelo seu mandato, pelo seu reconhecimento e para todas elas, tá? Nós gostaríamos somente de fazer aqui uma última manifestação relativo a um convite que nós iremos fazer uma sessão da Comissão de Turismo, a primeira sessão do ano de 2025,
no dia 17 de março de 2025, às 18h10, oportunidade na qual nós ouviremos o senhor Enildo Antônio Cardoso, ele é secretário municipal de Cultura e Turismo do município de Marechal Floriano, com o tema Turismo em Marechal Floriano. Assim, nós faremos e daremos oportunidade a todos os secretários de Turismo, Cultura e Esporte, todos os municípios do Estado do Espírito Santo, para virem na Comissão de Turismo e Desporto, com cobertura da TV Assembleia, falar sobre a realização dos seus trabalhos e a perspectiva futura de realização e também de diversos problemas que existem nas prefeituras, eles obviamente apresentarem projetos para que nós possamos minimizar e o turismo realmente no Espírito Santo ser uma atividade geradora de emprego, renda e desenvolvimento social. Nada mais havendo a tratar, vamos encerrar a sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para, na próxima, que será ordinária, presencial, amanhã às 9h, para a qual designo o expediente, o que ocorrer, e a ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira. Foi aprovado um projeto do governo que reformula as férias prêmio. É uma licença de 3 meses concedida após 10 anos de trabalho ininterrupto aos servidores públicos. Com as mudanças, no caso as novas regras prevêem um prazo de 4 anos para o gozo desse benefício e também o direito ao fracionamento em 2 períodos de 45 dias. Outra mudança está na contagem do tempo, no tempo para esse decênio, no tempo do decênio, que são os 10 anos de trabalho ininterrupto. Esse tempo, ele não será interrompido agora em caso de tratamento de câncer, paralisia grave, cardiopatia grave e tuberculose. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alhes, mais perto de você.